Boa noite para todo mundo. Hoje é um dia quase que histórico, porque faz quase 3 anos que não temos curso de gestante presencial. E para nós é muito importante e para vocês mais ainda. A gente tem muito prazer de receber vocês aqui hoje, tá? Hoje vamos ter 2 aulas, uma com a doutora Marila, que vai falar sobre odontopediatria e a importância, da amamentação, a importância de tudo do odonto, que ela vai tirar todas as dúvidas de vocês, inclusive das gestantes, não só dos bebês, né? Toda a evolução do bebê e tudo mais. E depois a doutora Fabiola, que é nossa obstetra, que vai vir falar também com vocês sobre a gestação. Tá bom? Eu espero que esse curso seja bem proveitoso para todos vocês e que a gente consiga levar mais orientações e tirar todas as dúvidas que vocês têm, tá? Então agora fica com vocês a doutora Marila, que vai fazer a explanação dela. Boa noite. Eu sou a doutora Marila, pode me chamar de Marila, sou odontopediatra e ortodontista. Eu estou aqui para trazer um pouquinho de informação para vocês, deixar o coraçãozinho das mães mais tranquilos, tá bom? O Roger vai apagar ali? Tá. E eu gostaria que vocês ficassem muito à vontade em tirar as dúvidas, perguntar, interromper. Podem ficar à vontade, levanta a mão. Hoje tem câmera aqui, né? Então tá gravando. A gente fica também tenso que nem vocês, tá bom? Quem aqui já são pais? Ninguém? Todo mundo? Primeira? Não, você não vale, você não curte gestante. Então, todo mundo marinheiro de primeira viagem. Estão muito ansiosos? Quem está aqui, comecinho de gestação, até 3 meses, mais ou menos. Isso. Conta semanas, né, gente? Como vocês, eu já tive no lugar de vocês, né, no curso de gestante. Tinha todas as dúvidas, principalmente esse negócio de semanas, né? A gente falava, nossa, tá de 8 meses, e por que a gente tava de 34 semanas ainda, né? Então não batia as matemáticas, mas é isso. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, vão perguntando, porque eu também já passei por isso. Fiquem à vontade. Quem está aqui de 4 a 6 meses? Quem está no finalzinho já, rumo reta final? Ai, que delícia! Quem tem menina? Quem vai ter menina? O resto tudo menino? Alguém aqui não sabe? É de família, viu, Natália? Eu sou mãe de 2 meninas antes de tudo, tá? Como profissional, eu sou mãe de 2 meninas, a Manuela, de 5 anos, que vai fazer 6 agora, e a Mariana, de 2 anos. E eu vou falar para vocês, vamos lá, Roger? Não é para dormir, viu, gente? Pode passar, Roger. Vou falar sobre odontologia intrauterina. Essa fase de gestação de vocês, como eu disse, surgem muitas dúvidas, né? Principalmente no tratamento odontológico da gravidez. Então, a mãe fica mais ansiosa, né? Então, gera uma expectativa e vai no dentista, gera mais ansiedade. Então, tenho medo de qualquer coisa que fizer no dentista ou em qualquer lugar, gerar alguma alteração congênita no bebê ou a perda do bebê. Então, tudo isso eu vou esclarecer para vocês. Quando que a gente deve procurar o dentista? Se tiver tudo bem, o momento mais oportuno é no 2º trimestre, que é um momento mais tranquilo, que a gente consegue escolher, já sabe o sexo do bebê, está mais tranquilo. O começo de gestação, 1º trimestre, a gente fica mais tenso. Eu falo a gente porque eu já passei, tá? Então, fica mais tenso nesse período, né, com a gravidez, passa mais mal,
Ai, Marila, mas e aí, se eu tiver com dor? Com dor, gente, em qualquer momento. O importante é você não ter dor, porque a dor gera mais problemas do que você ir ao dentista e resolver o problema, tá? Então, a gente usa um anestésico mais adequado, a gente sempre está em contato com o obstetra para resolver o problema. Não é o momento de ir lá fazer clareamento dental, não é o momento de trocar massinha prateada por branquinha, não, é o momento seu de, como gestante, o momento de você cuidar da sua saúde bucal, consequentemente do seu bebê. No último trimestre, é um trimestre que a mãe fica mais inchada, as coisas acontecem tudo muito rápido, pode antecipar o bebê. Então, é um momento para você se dedicar mais a essa parte da sua saúde. Então, o segundo trimestre, vá ao dentista, faça o acompanhamento. Quais são os cuidados que a gente tem na gravidez, que a gente leva na odontologia? Quem está de comecinho ou está muito enjoado? Não? Alguém enjoou muito? Na gravidez, no começo? 1, 2. Quando a gente enjoa, o que acontece? Aumenta o ácido gástrico na nossa boca, o vômito. Então, vem. Então, a boca da gente fica mais ácida e isso causa uma erosão nos dentes. O que faz a saliva quando a gente come alimentos mais ácidos? Ela vem e repõe todos esses minerais para o dente não esfarelar, não dar cárie. Mas durante a gestação, o que acontece? A gente tem inúmeras alterações hormonais. E essa saliva não dá conta de repor tudo, principalmente por causa dessa mudança, dessa alteração. Tá? Aí, juntando com a acidez, juntando com a alimentação, que a gestante come mais vezes, mais frequente, muito mais alimentos, e aí não consegue, às vezes, escovar direito por causa dos enjoos, isso corre o risco de gerar uma cárie. É aí que vem a cárie, essa desmineralização. Tá? Então, é uma consequência. Quem está mais apto a doce? Mudou o paladar de vocês? Alguém está consumindo mais açúcar? Mais salgado? Isso tem muito a ver com o paladar da criança depois. Vocês vão ter, com a nutricionista, vocês vão ver tudo que vocês ingerem mais, a criança também tem esse paladar. Tá? Então, quem está enjoando mais, evite escovar o dente em seguida, porque a escovação vai se tornar abrasiva no meio ácido. Então, dá um tempo, enxágua a boca bem, aguarda em torno de meia hora, aí você escova os dentes. Tá joia? Volta. Ali, vocês estão vendo uma gengiva do lado direito, aqui, ela está mais saudável, ela é um rosa clarinha. Do lado esquerdo, uma gengiva avermelhada. O que é essa gengiva avermelhada? Ela é uma gengiva inflamada. A gengiva inflamada é diferente de uma gengiva de gestante sadia, tá? Ela fica mais avermelhada, a gengiva da gestante, por causa desse aumento, dessa alteração hormonal que ela tem. Então, aumenta a circulação do sangue na gengiva. Então, fica os vasos mais dilatados ali, então fica mais vermelho. O sangramento já não é normal. O sangramento de gengiva significa que você não está higienizando o tanto que deveria o correto. Não é quantidade, é qualidade de escovação. Então, ali em cima, vocês podem notar que tem aquela massinha branca. Se passar no dente, a unha, sai aquela massinha branca. Isso é placa bacteriana. Isso é o que inflama a gengiva. Então, é o lugar onde você tem que mais limpar, mais escovar, mais usar fio dental. E ao contrário de um machucado, que a gente não mexe para cicatrizar, a gengiva não. Onde está sangrando é onde a gente tem que higienizar melhor, tá bom? Antigamente se falava muito, cada gestação um dente, não é isso, doutora Grace? Mas não é correto isso, é porque as pessoas não tinham essa informação de procurar um dentista na gestação, porque tinham medo de fazer raio-x. O raio-x é seguro, a gente usa o protetor avental, a gente evita, principalmente nas primeiras semanas. Mas se tiver que fazer, tem que ser feito. Então, a gente usa toda a proteção do bebê, então o bebê não vai ser afetado. E importante é você sempre avisar o seu dentista se você está grávida ou não,
tá? Para a gente fazer todos os procedimentos mais adequados para você, em especial. Então, se tiver dor, não vai tratar o canal. Acontece de bastante gestante, às vezes, aparecer e está com problema de canal. Não vai terminar o tratamento, porque fazer tratamento de canal, você tem incidências de raio-x e quantidades. Não, você vai resolver a dor. Vai trocando o curativo, nasceu o nenê, termina o tratamento. Você não pode ter dor. Então, o alívio de dor sempre tem que existir, tá? E escovar bastante os dentes, ter uma higienização correta para ter qualidade de saúde bucal sua e do seu bebê. Pode fazer aplicação de flúor, não é tomar flúor que antigamente se tomava, que isso caiu, né? Não tem estudo para isso, que passava na barreira placentária, não passa. Então, não tem motivação de tomar cápsula de flúor igual antigamente. Mas você pode fazer aplicação tópica de flúor no dentista para conservar seus dentes dessa desmineralização, para não causar cárie, não causar manchas, e você ter uma qualidade de saúde bucal. Tudo bem? Alguma dúvida das gestantes? Tranquilo? Vamos lá. O que a boca é importante? Ela é importante para a sucção, para a deglutição, para a mastigação e para a fala. Então, é o nosso início de mundo, né? Quando o bebê nasce, ele vai para onde? Vai para o peito da mãe, para a sucção, para começar o desenvolvimento dele todo. Pode passar. Quando começa a formar os dentinhos de leite, dentro da odontologia, a importância da boca. Quando começa a formar a cápsula, lá dentro, começa a partir da 6ª semana de vida intrauterina. Não é que está nascendo o dente, não, que já está formando o dente, está pronto. Não, a sementinha dele já começou a ser formada. Então, alterações, pode passar. E a partir do 4º mês, o dente permanente. Então, alterações como fármacos, drogas, cigarro, e entre outras, tudo que vocês sofrerem alterações nesse período poderá afetar também dentro da odontologia a dentição do bebê. Desde um dentinho a mais, desde uma má formação, uma hipovitaminose ou uma hipervitaminose, que durante a gestação o dentinho vem com excesso de cálcio, com baixo cálcio, com manchinhas, sem manchinhas, além do fator da hereditariedade. Vou usar. Quando começa a nascer os dentinhos? A maior preocupação dos pais entra em desespero quando começa a nascer o do vizinho, da melhor amiga, né, que conheceu no curso de gestante, pegaram amizade, trocaram informação. Ai, mas não nasceu do meu filho. Calma, gente, é assim mesmo, tá? Cada um tem o seu tempo. O importante é nascer até, soma mais ou menos assim, até os 3 anos, a dentição está completa. Quando começa a dentição? A partir mais ou menos dos 6 meses. Pode ser com 4, pode ser com 5, mas em torno de 6 meses. Quando é filho de dentista, nasce com 1 ano e 1 mês, tá? Então, fiquem tranquilos. Né? Então, vem dentro de casa e todo mundo falava assim, ai, mas será que essa criança tem dente? Eu falava, gente, ó, calma, né? E nasceu com 1 ano e 1 mês, os dentes das minhas 2 filhas. Né? Então, Natália, você é parente minha, você já sabe que eu acho que é de família. Não vê o sexo do bebê. Eu descobri, gente, com 24 semanas só, o sexo. Não tinha, não fiz aquele exame lá, todo, enfim. Então, assim, começa com os 2 dentinhos de baixo, depois os 2 dentinhos de cima, e assim por diante, vai os 2 de lado. Pode nascer um canino primeiro? Pode. É raro, é difícil, mas acontece, não é impossível. Por isso que é importante sempre estar acompanhando o odontopediatra a partir do nascimento do primeiro dentinho, tá bom? E, gente, pode nascer nenê com dente? Pode, né? Sabe por que pode? Ontem não, segunda-feira nasceu, tá?
É a minha segunda vez que eu vejo nascer com dente. Então, assim, um foi 10 anos atrás, o outro foi agora. Então, acho que só daqui 10 anos, fiquem tranquilos. Olha, gente, é muito raro nascer com dente, né? Que é igual esse, muito parecido. Eu não usei a imagem, tá? Que eu não tenho direito nenhuma das duas mães. Eu não pedi para pôr as fotos, mas eu tenho. Mas é parecido com isso, com essa primeira imagem. Então, essa criança já nasceu com dente. E na segunda imagem, é até 1 mês de vida, nasceu dentinho. Chama dente neonatal. Um é natal, o outro neonatal. Vamos lá, o que a gente faz nesses casos? Geralmente, 95% de chance é ser o dente da criança mesmo, né? Então, a gente precisa radiografar, acompanhar. Então, o tratamento é mais conservador. De 10 anos atrás, hoje a criança está com 10 anos, já está com a dentição permanente. Mas nós conservamos, não tinha risco de aspirar, de machucar a mãe, dele se machucar com a língua, fazer fissuras na língua, né, machucados. Então, a gente acompanhou. Dessa mãe, perdão, que segunda-feira nasceu, a gente vai acompanhar por enquanto, mas eu ainda não fiz o raio-x, não sei se pode ser um dentinho a mais, mas eu acredito que é o dente dele mesmo. Geralmente, né, as meninas são mais adiantadas, então os dentes das meninas nascem mais cedo do que dos meninos. A maioria é menino, né? Pois é, foram 2 meninos que nasceram com dentes, tá? Saíram fora da pesquisa, né? Então, geralmente é menina que nasce com dente, mas não foi, dos 2 casos que eu peguei. Mas não se preocupem, isso também não é... Existe a possibilidade, mas é muito baixa, tá? Essas mães podem jogar na loteria, não é, doutora Grace? Você já tinha visto? Já? Pode passar. Quando começa a nascer os dentinhos, né? A criança começa a baular a gengiva ficar grossa, aumenta a saliva, dá um estado febril. É febril, gente, não é febre. Eu sei que vocês ficam, qualquer 37, pais de primeira viagem ficam desesperados, né? Então, um 37 por aí, pode ser um sintoma de dentinho nascendo, porque é um estado inflamatório que acontece ali. Então, pode ser um pouquinho de irritabilidade e coceira. Então, um mordedorzinho, massagear com o dedo, pega o dedo e faz massagem na gengiva. Vocês vão ver, eles adoram fazer isso. Segunda-feira, quando eu fui ver o nenê que nasceu, né, eu estava de luva, aí eu coloquei ele já. Eu fui massagear para ver se estava solto o dente ou não. Aí eu fui massagear, ele já vai. É gostoso, façam isso nos filhos de vocês, massageiem para aliviar a coceira, essa dorzinha do dentinho nascendo, tá bom? Esse dentinho, quando nasce, geralmente, gente, é mais ou menos em torno de 6 meses, gravem isso. Lá para os 3 meses, eles começam uma fase oral, que eles enfiam tudo na boca, eles começam a mexer, babar bastante. Mas é só uma fase oral, que ela dura até os 6 meses, 8 meses, que eles põem tudo na boca. Então, todo mundo acha que é dente nascendo. Ai, mas já vai nascer o dente? Vocês vão ouvir muito isso. Ai, vai ver que é dente. Não é. É o conhecimento. Quando o bebê nasce, que eu falei, ele vai para o peito da mãe. É o primeiro vínculo. Então, o mundo dele começa pela boca. Ele conhece o mundo pela boca. Então, ele põe a mão na boca, depois... A cena mais linda é na hora que põe o pé na boca, né? Então, vocês vão fotografar. Então, tudo isso é a fase oral. Ele vai conhecendo as coisas pela boca, tá? Então, não é dente. A gengiva fica grossa. Você vê aquela ondinha. E por que os dentes de leite são importantes quando eles vêm? Aqui é a Manuela, a minha filha mais velha que tem. Aqui ela tinha 2 aninhos. O desenvolvimento da face, os dentes ocupam o espaço, faz o osso desenvolver a maxila, a mandíbula, a fala correta, o posicionamento dentário, a estética. Hoje as crianças não querem mais ficar com o dentinho preto ou sem o dentinho.
não na fase de troca, mas porque na escola as crianças já se conhecem, as crianças vão cedo, vão com 2 anos para a escola, ou até antes. Então, eles se comparam o tempo inteiro, né? A gente ia mais tarde para a escola, hoje é tudo mais cedo. Então, ter os dentes de leite na boca, né, são dentes descidos, são muito importantes. Fora que ele mantém no espaço os dentes. Então, o permanente, quando vem, vai subindo, ele vai comendo essa raiz do dente de leite para poder ocupar o lugar. Se esse dente cair antes do tempo, o espaço se fecha. E aí não tem lugar para o permanente subir. Então, por isso, não deve-se tirar dente de criança. Tem inúmeros tratamentos. Você pode tratar o canalzinho, que é diferente do tratamento de canal do adulto. Você tem como fazer restaurações. Mas o mais importante é você conservar integralmente esses dentes, com a boa higienização. Ó, ali embaixo são dentes permanentes, aquelas bolinhas ali. E em cima são dentes de leite. Vocês estão vendo o tamanho de raiz? É um crime ter que arrancar um dente desse. Porque eles são a raiz do dente de leite é em formato de gancho. Vocês estão vendo que é redondinho? Então, ele encapsula. Para arrancar um dente de uma criança é muito difícil. Eu acho mais difícil do que tirar de gente grande, de adulto. Porque é muito sofrido para a criança. Então, conservar o dente é muito importante, também pelo sofrimento da criança, pelo trauma. Quando a gente vê que cai o dentinho, é porque o permanente já reabsorveu toda essa raiz. Então, quando cai, só está o toquinho. Né? Mas o dente de leite tem raiz também. Tá bom? A alimentação do bebê, primeiramente, vem com o colostro. Gente, na amamentação, vocês não vão ver sair leite a primeira vez. Primeiro vem o colostro, que é um líquido mais amareladinho. Isso vai adequar todo o sistema digestivo da criança para poder receber o leite materno. Tá? Então, ele é muito importante. O leite não vem de uma vez. Demoram uns 2 dias ou mais. Isso, se vocês tiverem dúvida, vocês procurem ajuda das enfermeiras, do pediatra, procurem informação. Não fiquem escutando pessoas aleatórias para opinar, que vão ter bastante, viu, gente? Então, procure gente que tenha a informação correta para vocês, tá bom? Aí vem o leite materno, depois vem as frutas, as papinhas. A consistência do alimento é muito importante. Que o alimento, a mastigação, para fortalecer os músculos, isso é conforme a criança vai criando o hábito da alimentação já com os dentinhos, você vai ver que ela vai mastigando mais forte. Então, vai melhorando. Não é para dar papinha mole para o resto da vida. Não, vai pondo os pedacinhos de fruta, cenourinha, para fortalecer essa mastigação. A importância do aleitamento materno dentro da odontologia é muito importante. Mas mais importante é esse vínculo que vocês criam com os filhos de vocês, tá? Os pais estão tão fora disso, porque para amamentar, principalmente no início, é muito difícil. Então é importante o companheirismo dos pais nesse momento, deixar a mãe tranquila. Às vezes, pedir orientação do enfermeiro para ajudar a fazer a ordenha, porque às vezes endurece para não empedrar o leite. Então, procure orientação, porque às vezes o que o enfermeiro vai fazer, você vai aprender com ele, não é, Vanessa? E você vai fazer em casa, vai ajudar a sua esposa para cuidar do seu filho, tá bom? Vocês são parceiros das suas esposas. Pode passar. Quando o bebê nasce, o queixinho do bebê fica lá atrás, né? E aí, na amamentação, quando ele faz o exercício de amamentação, que ele faz essa pega, ele avança o queixinho. Então, conforme ele vai sugando, ele vai avançando a mandíbula. Isso vai fortalecendo e fazendo com que isso desenvolva, todos os músculos da face desenvolvam melhor. A testinha transpira.
A criança é um exercício que ela faz, e isso fortalece demais. Fora que previne muitas alterações de crescimento dentofaciais de quem usa mamadeira. Então, a incidência de uso de aparelho é menor, tudo é melhor com a amamentação. Essa pega, tá vendo? É uma boca de peixinho. Essa pega não machuca, essa pega não dói. Amamentar não dói. No começo, gente, é difícil, não é fácil. Mas você está dando o melhor para o seu filho, tá? Isso é o mais importante. A pega das minhas filhas sempre foi correta. Não vou falar que não era dolorida no começo, mas depois segue a amamentação e é uma coisa muito importante. É um vínculo muito bom. Você está alimentando seu filho com todos os nutrientes, com todas as vitaminas, com os anticorpos. Quando a Mariana nasceu, a gente estava no Covid. Na época de Covid foi muito difícil. Quando eu tomei a vacina, eu passei anticorpos para ela, da vacina do Covid, que ela não podia tomar, mas eu passei, através das vacinas que a gente toma, a gente passa os anticorpos. E quando a gente teve Covid, a Mariana foi a que menos teve sintoma, né? Em comparação com a Manuela, com a minha outra filha, que não tinha vacina. E não, né, não amamentava ela. Eu já tinha vacina, meu marido, e a Mariana estava amamentando. Então, assim, foi diferente. Então, é muito importante na qualidade da saúde do nosso bebê a amamentação. Então, assim, procure ajuda quando você tiver dificuldade, não desista no primeiro momento, não se dá chá para a criança. A amamentação é exclusiva até os 6 meses. A criança não precisa de água, o leite já tem tudo, certo? Então, a criança fica menos doente, a dentição dela é diferente, os músculos de face. Então, quando eu pego uma criança que chupa muita chupeta ou mamadeira, a musculatura é mole. Eu encaminho, por semana, muitos pacientes para fonoaudióloga. Para aprender a falar? Não, para exercício de língua, porque o posicionamento de língua não é correto por causa da mamadeira ou da chupeta. E quem amamenta, a musculatura é fortalecida, a língua fica no lugar certo. Então, eu encaminho muito para fono por causa disso, né? Dessa musculatura flácida, dessa língua mal posicionada. Tá? Dentro da odontologia, olha o biquinho do bebê, ó. Olha aqui como ele fica forte. Ele faz um biquinho forte, porque ele faz exercício ao sugar. A testinha dele, que é onde ele transpira, porque ele faz força para amamentar. O ar, quando ele está mamando, o ar ele está respirando pelo nariz, não pela boca. Ele é um paciente que, quando vem no meu consultório, de respiração correta, não de respiração bucal, como o da chupeta, da mamadeira ou do dedo. Então, o ar passa certinho por onde tem que passar. Então, aqui, ó, essa parte da bochecha desenvolve. A criança que respira mal tem olheira. Aqui é fundo, porque o ar não passa no lugar correto. Então, a amamentação ajuda a tudo isso, até onde passa o ar, onde posiciona a língua para posicionar, para falar melhor os fonemas, o ar para respirar melhor, para desenvolver. E a posição da boca, gente, lembra disso sempre. Amamentar não dói, não machuca. Se está fazendo isso é porque a pega está incorreta. Tá bom? Então, gente, nunca use esse tipo de hábito para criança. A chupeta, a mamadeira, o dedo, vão removendo desde bebê. O dedo se coloca. Mas desde o ultrassom. Não, gente, é hábito. E a chupeta é hábito. Mas ele não fica sem chupeta. A criança não sabe lá comprar chupeta, sabe? Quem que compra? E olha, a maioria, todo mundo aqui trabalha, acredito que o casal. Hoje a gente delega muita função para a escola, função para os avós, quem tem, pode cuidar. E vó, gente, adora dar uma chupeta, tá? Mas se posicionem, peçam respeito vocês, é o cuidado de vocês. Vó ama, os pais educam, mas a educação é de vocês. Então, não deem chupeta, evitem as conversas, né? Assim,
Dê o melhor que vocês podem para os filhos de vocês. Isso daqui são bocas de chupeta, de dedo, a mordida cruzada. A mordida cruzada, o paciente dorme com a mão aqui, a criança dorme, respirando pela boca, dorme de um lado mais que o outro, rói unha. Isso, por que rói unha? Porque ele está ansioso. Quando ele amamenta, ele tem aquele vínculo materno que sustenta ele emocionalmente também. E quando rói unha e chupa chupeta, o que está sustentando? Isso, está indo aonde que eu falei desde o começo? Na boca. A boca é o primeiro contato dele com o mundo. A segurança dele é a boca. Então, se não tem o peito da mãe, vai na chupeta, vai na mamadeira, é a única coisa que acalma. Segundo a mãe, o pai. É mais fácil dar chupeta. Mas quando vocês ficam nervosos, alguém dá chupeta para vocês? Não, né? Então, pensem bem por aí. Né? Então, não é porque está chorando, a criança chora. Chora porque ela tem as necessidades dela. Então, tenham paciência. Tem gente que tem criança que tem cólica. Vai passar. E passa, viu? Depois vocês não vão lembrar do momento de cólica. Então, nunca use a mamadeira, nem a chupeta, como calmante. Então, faz uma massagem, põe uma música, conta uma história, né? Põe um bichinho de estimação. Tem tantos meios para você dar um carinho para o seu filho do que uma chupeta. Tá? Pode passar. E a escovação que eu vou falar com vocês agora, mas eu queria, antes de mostrar a escovação... Tá acabando? O que é a cárie? Aqui, ó. A cárie é uma doença transmissível causada por bactérias, né, que, em contato com produtos açucarados, desmineralizam o dente. Ó, esses pontinhos preto, amarelado, ó, é tudo foto de criança do meu consultório. Crianças que vêm sem o dentinho da frente já. Crianças com meses, acabou o dente de nascer, já veio sem o dente da frente, cariado. E sabe o que a mãe falou para mim? Mas eu não dou conta de escovar. Aí eu falei, não. Eu falei, tá, e aí? Como que a gente vai fazer? Ele não sabe nem pegar na escova. Você não... Ai, mas olha, ele faz uma birra. Gente, não é fácil escovar, higienizar a boca do bebê, tá? Pode passar. A boca do bebê é pequenininha, mas existem inúmeras técnicas. E assim, nasceu o primeiro dentinho, leva no odontopediatra, que vai ensinar para vocês como proceder melhor, tá? Nasceu, tá com a gengivinha, já vai condicionando ele, enrola gaze no dedo e limpa o rebordo. Lembra que eu falei da massaginha? Faz isso com a fraldinha, com água, na gengivinha dele, vai limpando o leitinho que ficou, o restinho de alimento. Nasceu o primeiro dentinho, compra uma escova. É aquelas escovas de bichinho. Ai, Marila, qual que pode ser? Do Homem-Aranha? Da Barbie? Não. É uma escova que cabe na tua mão. Cabo grande. Cabecinha pequena, primeiro dentinho. Ou qualquer outra escova que seja pequenininha, mas a escovação é tua. Então, não adianta pegar uma escovinha pequenininha, cheia de bichinho, e você ficar com a pontinha do dedo. Ou aquela dedeira que coloca no dedo, que lá serve para massagear. Compre uma escova de dente de cabecinha pequena, tem inúmeras no mercado. Mas o cabo grande, tá bom? Lembra da mão de vocês, que vocês têm que segurar para higienizar. Nasceu os primeiros dentinhos, higienizar. Fio dental, nasceu 2 dentinhos, cria o hábito de passar fio dental, é uma delícia. Como que vocês vão pôr? Vocês vão pôr a criança deitada no colo. Não é na frente do espelho, a criança não tem noção ainda. Tá? Então, nessa fase ainda não tem. Então, bota deitadinho no colo, que eles ficam com a cabecinha para trás. Depois eu vou mostrar a foto para vocês, que vocês conseguem fazer tudo. É bem tranquilo. Quantidade de pasta de dente. Tá bom? Vamos lá. Como que a gente usa? A partir do primeiro dentinho, meio grão de arroz cru. Tá? É o cheiro da pasta. 2 vezes ao dia, sob supervisão dos pais. Não é para mandar na escola pasta de dente e nem para os avós.
São vocês, os pais, os responsáveis pela dentição. Tá bom? A partir de 2 anos de idade, 1 grão de arroz cru, tá bom? Lembrando que a pasta de dente sempre tem que ter de 1.000 a 1.100 ppm de flúor. Pasta de dente sem flúor vocês não vão usar. Estudos nem tão atuais, sabe? Porque faz 10 anos que eles já reintroduziram, mais ou menos, o flúor na pasta de dente de novo para as crianças, porque teve uma época que suspenderam. Como a criança não sabia cuspir, usava pasta de dente sem flúor. Só que aí aumentou o índice de cárie. Então, assim, sob supervisão dos pais, você pode usar 2 vezes por dia. Porque a quantidade que a criança não vai ingerir e vai causar um mal para ela, uma fluorose, uma alteração de dente. Não vai ser prejudicial. Então, previne cárie. Lembre que as crianças vão, às vezes, com 6 meses para o berçário, para a creche, né? Vão para a escolinha. E lá não é diferente da casa de vocês. São vocês que vão cuidar dos filhos de vocês, tá? A partir dos 4 anos, 3, 4 anos, a criança passou a cuspir, é a mesma quantidade de vocês. Todo mundo aqui usa uma ervilhinha de pasta de dente? Não? Vocês põem um monte de pasta? Pois é, gente. As quantidades suficientes de pasta para uma escovação é uma ervilha para todos nós, tá? A não ser que vocês estão trabalhando para o creme dental, né? Estão acionistas lá porque estão gastando pasta de dente. Não precisa, tá bom? A quantidade na pasta de dente é uma ervilhinha. Os pais, mães, adoram botar um monte de pasta de dente para as crianças. Fazer aquela onda bonita. Não é, tá? Uma ervilhinha. Combinado? Criança começou a cuspir, igual de vocês, uma ervilha, quantidade. Pode passar. Aqui, ó, limpando a gengivinha do bebê, ó, com o dedinho, tá vendo? Ali vai nascer o dentinho. Ou põe no colo, de costas. Aqui com a gengiva, ali a Mariana, já escovando os dentes sozinha. Ela quer ela escovar. Ela que tem 2 anos. E aí ela sobe, ela quer fazer, mas aí eu é que faço a escovação. Então ela escova com água, depois sou eu que escovo com a pasta de dente. Certo? Pode passar. A primeira consulta do bebê, ó, essa posição que a gente coloca aqui da criança deitada aqui nessa foto do meio, é a melhor posição que vocês podem pôr no colo, porque a criança abre a boquinha e vocês conseguem higienizar com o dedinho, brincando, escovando. Não precisa ser na frente do espelho. Mas depois de um tempo que eles começam a aprender, começam a andar, façam disso um hábito, as crianças verem o que vocês estão limpando os dentes, escovando, usando fio dental. Tudo que vocês fazem, a criança imita, tá? Então, sempre é bom ter uma frequência, um horário. E a primeira consulta a partir do primeiro dentinho. Pode passar. A construção da saúde começa do bebê aí na barriguinha de vocês, certo? Eu estou aqui, a doutora Grace está aqui, a doutora Marise, a Vanessa. Nós todos estamos aqui para ajudar vocês, mas vocês é que podem fazer o melhor pelos filhos de vocês. Podem procurar ajuda, podem procurar informação, podem fazer o melhor. Não sintam medo de errar, todo mundo aprende, mas sintam vontade de aprender sempre, de renovar as informações, de estar sempre atento, tá bom? Pode passar. Aqui, uma foto de de pós-parto. Eu falo sobre a amamentação, eu tenho um vídeo desse dia, tá? A Mariana, eu estava amamentando a Mariana, a Manuela foi lá, pegou a boneca, levantou a blusa e pôs a boneca do meu lado para mamar. E aí eu falava para ela, o que você está fazendo? Ela falou, estou dando mamar para minha nenê. Você dá para a Mariana, eu dou para minha nenê. E isso é um hábito delas. E direto, eu vou ver elas brincando, elas estão cada uma com uma nenê no peito. Então,
são os valores que a gente passa. Então, eles aprendem muito por imitação. Nessa cena aí, né, eu falo da amamentação, mas da parte da higienização da boca. Então, quando vocês forem fazer escovação, leva junto. E tudo que eles veem, eles aprendem. E são muito inteligentes, tá bom? Alguma dúvida? Vocês já estão craque, vai nascer, tá tudo certo. Tranquilo? Bem, o primeiro de tudo que eu vou falar é sobre a vacinação. O PowerPoint meu de vacinação, ele não entrou, mas o que eu preciso falar para vocês é o seguinte: são 4 vacinas, tá? Básicas. Vocês têm que estar com a antitetânica em dia, são 3 doses. A vacina para hepatite B também são 3 doses. A vacina DTPA, que é tétano, pertussis e coqueluche, ela é de 20 a 28 semanas. E quando a mãe é RH negativo e às vezes o pai é RH positivo, tem a imunoglobulina, tá? Que precisa ser tomada também. Essas são as principais vacinas. Esqueci de falar, existe a vacina da gripe, a influenza, que a gente passa para as gestantes. Elas são geralmente sempre feitas antes do inverno. Então, geralmente em maio, a gente costuma passar essa vacina, abril e maio, tá? Vacinas que vocês, por exemplo, não podem receber. Não pode receber a vacina da febre amarela, tá? Não pode receber a vacina da rubéola. Grávida não pode tomar esse tipo de vacina. Tá bom? Vocês têm dúvidas sobre vacina? Bem, sinais de trabalho de parto. Quando que vocês vão procurar o médico, tá? Em geral, nós temos 2 tipos de parto, tá? O chamado parto normal, quando o bebê sai pela vagina da mãe, e a cesariana, quando o bebê é retirado por meio de um corte na barriga. Há variações possíveis para o parto normal. O parto normal ele pode ser o parto de cócoras e pode ser também o parto dentro da banheira, tá? Há mulheres que preferem tentar o parto normal. Isso é plenamente possível, desde que ela e o bebê reúnam condições ideais para que isso aconteça. Uma mãe com uma pré-eclâmpsia, com diabetes gestacional, a gente não costuma indicar um parto normal, tá? Mas, olha, minha gravidez não tem nada, super tranquila, sem problema algum, fazer o parto normal. A maioria das maternidades hoje, ela está preparada para os trabalhos de parto. Nas chamadas suítes, a paciente vai ficar, geralmente, no quarto, às vezes até com uma doula, tá? Que hoje é comum levar no hospital. Ela fica até 8, 9 dedos de dilatação. E ela vai para a sala de cirurgia quando ela já está em dilatação total, tá? Eu vou falar para vocês, vou explicar quais são os tipos: dilatação total. Essa mãe, ela é, dentro dessas suítes, ela é monitorada, tá? A evolução do trabalho de parto. Fica um enfermeiro, fica um médico, e a gente fica monitorando, ouvindo o coraçãozinho do bebê, porque o coração pode acelerar e pode também bater mais fraco. São sinais de que pode ter circular de cordão, a circular de cordão está muito apertada, na hora ali você não tem um aparelho de ultrassom para fazer, tá? Então tem várias coisas que o médico, o enfermeiro precisa estar junto para estar observando. Nós temos ali na Unimed também o parto normal com analgesia. É feita uma peridural, tá? Que é uma anestesia nas costas, quando a mãe está com 6 dedos de dilatação, tá? Então, vamos lá. Recentemente, algumas poucas mulheres passaram a cogitar a hipótese do parto domiciliar, que não é recomendado pela maioria dos médicos pelos riscos que envolve. Na maternidade, nós já temos riscos. A gente já corre o risco de perder a mãe, de perder uma criança. Em casa,
É bem pior, tá? Então, lá onde a gente tem oxigênio, tem UTI, tem tudo. Então, em casa, nós somos contra, tá? Pode passar. A estrutura física da gestante e do bebê pode influenciar na escolha do tipo de parto? Pode. Sim, bebês muito grandes podem dificultar a realização do parto normal. Além disso, há mulheres que, embora em trabalho de parto, não apresentam dilatação. A mulher pode ter, às vezes, a contração, mas não dilata, tá? Próximo. É possível ter contração e não estar em trabalho de parto? Sim. Isso pode acontecer bem antes da data estimada para o nascimento do bebê. Geralmente, vocês vão começar a ter contrações bem antes da data. Essas contrações a gente chama de contrações de treinamento e elas servem para amadurecer o pulmãozinho do bebê. Elas são necessárias, tá? Contrações só serão sinal claro de trabalho de parto se vierem em intervalos regulares. Como é que a gente marca? Como é que eu sei que eu estou numa contração verdadeira ou numa contração de treinamento? Para vocês terem uma contração verdadeira, ela tem que durar mais que 30 segundos, tá? Então, a gente tem que pegar o relógio e olhar. Eu estou tendo uma contração de 20 segundos em 20 minutos. Não é uma contração verdadeira, é uma contração de treinamento, tá? Eu estou tendo 3 contrações de 40 segundos em 10 minutos. É uma contração verdadeira, já precisa começar a procurar o hospital, procurar o médico, tá certo? A contração, ela é a mesma, a única coisa que muda é a intensidade, tá? Ela dura mais tempo. A contração de treinamento, ela passa rapidinho, tá bom? Ali eu estou falando do sinal claro de contrações só serão um sinal claro de trabalho de parto se vierem em intervalos regulares e cada vez mais próximas uma da outra, tá? Apenas um médico pode avaliar esse quadro, portanto é importante buscar orientação médica se notar qualquer tipo de contração. Pode mudar. Quais são e como funcionam os estágios do trabalho de parto? Bem, então a fase inicial ou o pré-trabalho de parto, o útero começa a se contrair em intervalos regulares, as contrações vão ficando cada vez mais dolorosas. A segunda fase é o trabalho de parto ativo. O colo do útero ele dilata de 3 a 4 centímetros e as contrações vão ficando mais fortes, mais frequentes e talvez mais longas. Começa a durar um pouquinho mais. A terceira fase é a da transição. O colo do útero chega a 10 centímetros de dilatação. As contrações podem durar até 1 minuto e meio cada, vindo em intervalos de 2 ou 3 em 3 minutos. Período expulsivo, quando o colo do útero estiver com 10 centímetros dilatado, começa o momento de fazer força para tirar o bebê de dentro do útero. E o final, que é a saída da placenta, tá? Depois que o bebê nasce, a mãe ela ainda tem algumas contrações, bem mais fracas, e aí acontece a expulsão da placenta. Algumas pacientes sempre perguntam se é normal ter dor no umbigo no final da gestação, tá? Sim, pela distensão dos ligamentos que a gente tem aqui nessa região do abdômen, provocado pelo crescimento da barriga. O que fazer quando a bolsa estoura? Normalmente, o rompimento da bolsa é um sinal de trabalho de parto, verdadeiro, tá? Então,
mas ela pode ter contrações e chegar à maternidade ainda com a bolsa íntegra. Então, não necessariamente todo mundo vai romper a bolsa em casa. Às vezes, vai marcar cesárea, vou fazer um parto e não necessariamente romper a bolsa em casa. É muito importante vocês prestarem atenção, principalmente no finalzinho, com a perda do líquido na calcinha. Perda de líquido é uma coisa e transpiração é outra. Como é que a gente vê que eu estou perdendo líquido, que a altura uterina está diminuindo, tá certo? Então, a hora que vocês vão no obstetra, ele mede a barriga e fala, olha, tá 32, tá 36. Nessa medida, ele já sabe falar para vocês se está acontecendo uma perda de líquido. E vocês sempre falarem, olha, eu estou ficando com o forro da minha calcinha molhado. É normal isso acontecer? Tá? Então, sempre esclarecer. Pode passar. É possível ter um parto normal depois de já ter feito uma cesárea? Sim. E geralmente a gente pede para esperar 2 anos, tá? De um procedimento para o outro, para não ter problema. Não ter uma ruptura uterina. Mas sem problema algum. Pode ter tido uma cesárea, espera 2 anos, ter um parto normal. E pode ter um parto normal, aí não tem necessidade de esperar 2 anos, que o parto normal não tem problema, tá? Próximo. Parto normal pode alargar a vagina da mulher? Bem, desde que bem assistido, tá? Um parto normal ele não pode provocar um alargamento da vagina, pois eventuais lesões na região podem ser corrigidas depois com a recomposição do períneo. Hoje, eles até pedem para a gente não fazer a episiotomia, que é a gente fazia um corte ali do lado antes. Agora, com o parto humanizado, a gente deixa sem fazer esse corte, geralmente só protegemos a vagina, o períneo e o bebezinho mesmo que às vezes faz essa ruptura. Depois que nasce a placenta, a gente dá anestesia e se precisar suturar essa ruptura, a gente sutura, tá? Pode mudar. É preciso fazer algum tipo de respiração especial para o trabalho de parto? Instintivamente, a mulher ela percebe que uma respiração mais superficial e rápida auxilia no trabalho de parto. Daí a clássica referência à respiração do cachorrinho. No entanto, o organismo não tem condições de manter esse tipo de conduta por muito tempo. A gente pede para a mãe respirar bem fundo pelo nariz e soltar pela boca, tá? Como saber se a bolsa rompeu mesmo? Algumas mulheres, elas não liberam um volume de água tão grande a ponto de terem certeza de que se trata do rompimento da bolsa. Pode ser que saia uma pequena quantidade de líquido pela presença da cabeça do bebê obstruindo a passagem. A gente pode ter uma ruptura alta, que a gente fala, tá? E aí, quando que a gente percebe? A gente só vai perceber realmente na altura uterina, examinando, tá? Até para vocês isso é difícil de ser notado. Mulheres com menos de 37 semanas de gestação devem ficar especialmente atentas à perda de líquidos, pois pode ser o líquido amniótico. Se tiver dúvida, procure atendimento médico, tá? O médico de vocês sempre vai saber o que é, se é líquido, se é transpiração, o que é que está acontecendo. Contrações falsas e de Braxton Hicks, eu já falei para vocês, são essas contrações que vocês vão começar a ter antes do amadurecimento do bebê. Elas servem para isso, para amadurecer o bebezinho, e vocês têm uma cedo, uma na hora do almoço, uma à noite, elas não são frequentes e nem intensas, tá? Geralmente elas duram menos que 30 segundos. Bom? Cesarianas são cirurgias seguras? Embora seja uma cirurgia de grande porte, a cesariana é um procedimento rotineiro e relativamente simples,
que na maioria das vezes transcorre sem problemas. O uso da anestesia está cada vez mais seguro, representando um baixo risco para gestantes e bebês. Este panorama torna as cesarianas atualmente cirurgias seguras, tá? É só essa. Aí tem um parto para mostrar. Alguém aqui vai ter parto? Já sabem? Esse nome da paciente é fictício, tá? É Joicinha, não é Joicinha, tá? Vamos ver se consegue mostrar. Ela já está na fase de dilatação total, tá? Aí ainda a gente usava a epísio, e se a criança for muito grande, precisa usar epísio, tá? Aí a gente protege a cabeça e a face da criança por causa do ânus da mulher, tá? Ó, 2 circular de cordão foram tiradas. Agora a gente tem que tirar o que é o mais difícil, que são os ombros, tá? Primeiro tira parte de cima e depois o de baixo. Ninguém tá puxando a cabeça do bebê não, viu? Olha lá. Tá? Nasceu o bebezinho, a gente deixa ele de barriga para baixo. Agora a dectação da placenta, que é a última contração que vocês vão ter. Tá? Placenta é a casinha onde ficou o bebezinho. Pronto. Tá?